Hoje vamos tratar do tema como ingressar no mercado de licitações. Comigo, Maurício Gazen. Boa tarde. Boa tarde. Custódio de Almeida. Novamente, juntos. Eu sou o professor Paulo Ferreira, atual diretor do Instituto Ecarte, que tem a vocação de trabalhar na educação empresarial. Estamos no programa Competências em Jogo. Com vocês, Maurício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Diretor da Licejur. Perfeitamente. Está contigo a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite realizado pelo Paulo, pelo Custódio. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o mercado de licitações e contratos públicos, o mercado no qual eu tenho paixão, o qual eu trabalho há 20 anos dentro desse mercado. Acho importante, inicialmente, para quem não conhece as licitações, entender mais ou menos a questão do Instituto. O poder público, quando ele pretende efetivamente realizar uma compra, contratar um serviço, fazer uma obra, obrigatoriamente ele tem que adotar o procedimento licitatório, certo? Obviamente a gente tem algumas exceções, que são os casos de dispensa e inegibilidade, onde dá a possibilidade do poder público fazer a questão específica da contratação direta. Então, digamos assim, já tem aí há mais de 40 anos o Instituto das Licitações e dos Contratos Públicos, onde o poder público se utiliza desse instituto para contratar todos esses objetos, certo? Só para vocês terem uma ideia de grandeza, vamos pegar lá, por exemplo, o ano de 2020. No ano de 2020 nós tivemos 131 mil licitações e foi contratualizado mais de 94 bilhões de reais. Isso em nível de Brasil? Em nível de Brasil. Eu estou falando especificamente com relação à questão do governo federal. Só o federal? Só o federal. Nossa. Se a gente pegar efetivamente as três esferas, federal, estadual e municipal, a gente passa de 200 bilhões de reais em contratações públicas. Só no ano de 2022 já foram mais de 5 mil licitações em nível federal e já foi contratualizado mais de 16 bilhões de reais, certo? Então é um mercado bilionário, tem muita oportunidade, mas entendo eu que o grande segredo é tu ter uma boa preparação antes de ingressar dentro desse mercado e principalmente entender a lógica dos contratos administrativos, E querendo ou não, a contratação pública ela tem uma lógica totalmente diferente da privada, certo? Então, qual é o objetivo principal? Assim, eu estabeleci aqui 10 pontos que eu entendo dentro da minha experiência que são importantes para quem pretende ingressar dentro desse mercado de licitações. Que legal, Maurício. Eu acho que a gente indo ponto a ponto fica muito interessante para quem está nos vendo, Com certeza. Ou nos ouvindo, Com certeza. No podcast. Então, um primeiro ponto que eu entendo de extrema importância para quem quer ingressar dentro do mercado de compras públicas, dentro do mercado de licitações, é a questão específica do diagnóstico de mercado. Por que é importante um diagnóstico de mercado? Antes de ingressar dentro desse mercado, ou seja, se cadastrar no portal de compras públicas e efetivamente participar de um procedimento licitatório, é importante tu entender qual é o teu mercado, qual é o volume de licitações em termos de número de participações e valor, quem são os teus concorrentes dentro desse mercado, qual é o estado que efetivamente licita mais o teu objeto e por aí vai. Então, hoje em dia, a gente tem o Portal da Transparência, entre outras ferramentas, que possibilitam efetivamente a empresa, antes de entrar nesse mercado, fazer um diagnóstico prévio para verificar, primeiro, se esse é o mercado para ti e se efetivamente o teu produto ou o teu serviço tem aderência dentro desse mercado. Por mais que a gente tenha, como eu bem falei, um volume médio aí de 120 mil licitações dentro de um ano só o governo federal, é importante a empresa fazer esse diagnóstico prévio antes de ingressar no mercado de licitações. Então a primeira dica é observe o mercado que você está atuando. Com certeza, e hoje em dia a gente tem ferramentas como o Portal da Transparência e ferramentas de mercado que possibilitam essa análise prévia. Então, é muito importante, antes de ingressar, fazer o diagnóstico prévio. E uma coisa importante, até por curiosidade também, quem participa de licitações? A empresa pequena pode participar,
o que é importante a partir do que ela precisa, né? De que, digamos assim, de que porte? A partir de que porte seria interessante ela contratar uma empresa especializada, ou melhor, para se capacitar para isso? Perfeito. Então, hoje em dia, o mercado de licitações, efetivamente, é para empresas de qualquer porte. Inclusive, as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas têm alguns benefícios, que são benefícios advindos da Lei Complementar 123. A gente pode citar a questão específica de licitações exclusivas até R$80 mil para microempresas e empresas de pequeno porte. A gente tem questões específicas do empate ficto, né, que, querendo ou não, ao longo da disputa, na parte final, tu vai ter a possibilidade de dar mais um lance caso ocorra a questão específica do empate ficto. Tu tem também licitações onde a microempresa, a empresa de pequeno porte, não vai ter a necessidade de apresentar, por exemplo, o balanço patrimonial. A gente também tem, né, a questão específica lá de se tu está com algum problema em alguma certidão, né, ela está positiva, tu tem a possibilidade de corrigir esse problema, né, a comissão de licitação vai te dar um prazo para isso. Então, as licitações são para empresas de todos os portes, né, de maneira geral. Então, dica número 2? Dica número 2 seria o seguinte: antes de ingressar no mercado de licitações, a empresa deve fazer uma qualificação prévia. Por exemplo, quando tu vai participar de um procedimento licitatório, a tua empresa vai ser analisada por 4 ângulos. Perfeito? O primeiro ângulo que a administração pública vai analisar: CNPJ e contrato social. Então tem que estar com o CNPJ válido, o teu contrato social efetivamente também tem que estar válido, o teu objeto do contrato social tem que ser compatível e similar ao objeto do procedimento licitatório, tem que analisar a questão dos quinais e por aí vai. O outro ponto que a empresa vai ser analisada é com relação à questão de regularidade fiscal. Então, a empresa que quer participar dentro de um procedimento licitatório, ela tem que verificar como é que está a certidão municipal, estadual, federal, certidão negativa de débitos trabalhistas, INSS, FGTS, ou seja, essas questões têm que estar redondas para te ter a possibilidade de participar de um procedimento licitatório. Outra questão importante é a questão específica da qualificação técnica. Então, antes de ingressar nesse mercado, é importante que tu já produza os teus atestados de capacidade técnica, né? Muitas vezes pede também a inscrição em algum tipo de conselho e por aí vai. Então, são questões que já têm que estar previamente redondas para te participar de um procedimento licitatório. E o último ângulo que vai ser analisado vai ser a parte de qualificação econômico-financeira. Então, efetivamente, tem que estar com balanço ativo. Esse balanço tem que ter termo de abertura, termo de encerramento, tem que ser verificada questões de capital social, patrimônio líquido, índices contábeis. Então, é importante a empresa, antes de ingressar nesse mercado, se aventurar nesse mercado de licitações, ela também verifique se a empresa está com esses 4 ângulos, né, corretos para serem atendidos. Né? Isso é uma questão muito importante. Certidão negativa, a gente fala de certidão negativa, ainda mais numa época pós-pandemia, né? A certidão ela pode ser positiva com efeitos de negativa. Com certeza, sem problema algum. Com certeza, existe a possibilidade de participar dentro desse formato. Né? Isso é importante, essa salientada que tu deu com relação a essa situação. Então, Maurício, 1, diagnóstico. 2, qualificação. Perfeito. Tô certo no caminho? Tá certo. 3, busca de oportunidades de forma qualificada. Né? Hoje em dia, como é que as empresas podem efetivamente, onde é que estão as licitações? Como eu consigo encontrar as licitações? Né? O poder público tem a obrigatoriedade de realizar a devida publicidade dos procedimentos licitatórios. Então, essa publicidade é feita no site específico, por exemplo, da prefeitura, no diário oficial, né? É divulgado em outros meios e por aí vai. Então, ele tem que dar ampla publicidade aos editais, né? Que é o instrumento específico onde a empresa vai analisar para ingressar dentro de um procedimento licitatório. Mas essa busca ela tem que ser qualificada. Por que uma busca qualificada? Porque imagina manualmente tu ingressar em diários oficiais do Brasil inteiro, ou até mesmo dentro do estado do Rio Grande do Sul, ou entrar manualmente em cada uma das prefeituras para verificar se ela publicou um edital ou não. Então, uma busca qualificada, na minha concepção, é o quê? Contratar uma ferramenta, e existem algumas ferramentas no mercado que são muito boas, né? Contratar uma ferramenta que efetivamente ela vai
te municiar de informações e de editais através de um sistema. Como é que nós fazemos, por exemplo, lá na Licijur, né? Nós temos contrato com 5 empresas diferentes, a gente recebe uma gama específica de editais, todos eles a gente recebe via e-mail, e dentro dessa gama de editais a gente faz um funil e encaminha para o cliente só o que efetivamente está dentro do objeto e da necessidade dele. Porque tu imagina, por exemplo, receber 100, 150, 200 editais. Como é que vai ter a possibilidade de analisar todos esses editais e verificar se esse edital é importante ou não, tem aderência ou não com o objeto que tu quer participar? Então é importante que a gente tenha um grande funil, ou seja, receba muitas oportunidades, muitos editais, e desse recebimento a gente faça um encaminhamento e análise somente dos editais que efetivamente são do interesse do cliente. E a quarta? A quarta seria a questão do cadastramento prévio da empresa nos portais de compras públicas, né? Hoje em dia, eu me atrevo a falar que mais de 90% das licitações já são realizadas via pregão eletrônico, certo? Então, antigamente a gente tinha os procedimentos tradicionais, presenciais, né? Como as concorrências, as tomadas de preços, pregões presenciais, que havia sessão pública, tu ia lá, com os envelopes e tal, tudo mais. Hoje em dia, 90% das licitações são via pregão eletrônico. Então, por exemplo, o município de Porto Alegre, ele efetivamente utiliza um portal de compra pública, né? O Estado tem um outro portal de compra pública. A União, existe o Compras Governamentais, que é o portal específico da União. E vários estados têm outros portais. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama superior a 30 portais de compras públicas, onde necessariamente a empresa necessita fazer o seu cadastramento, certo? Então, é importante o quê? Previamente, a empresa fazer o cadastro nesses portais de compras públicas, para quando sair a oportunidade, tu já está devidamente cadastrado. Estando cadastrado, além de receber oportunidades, tu já participa do procedimento licitatório sem nenhum tipo de problema. Então, essa é uma questão também importante, como eu falei, preparatória, né? Antes de ingressar nesse mercado, se preparar para efetivamente ingressar nele de forma competitiva. E aí vai para o quinto passo. Vamos para o quinto passo. O quinto passo importante é a análise jurídica da viabilidade da participação, né? Então, eu entendo que o sucesso dentro do mercado de compras públicas, hoje em dia, é a conjunção do jurídico com a parte tecnológica. Mas é importante o quê? Analisar as questões jurídicas. Como eu falei, nós temos 4 âmbitos que a empresa vai ser analisada: habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Então é importante que um advogado, juntamente com a área técnica da empresa, juntamente com o setor de contabilidade, por exemplo, analise todos esses ângulos, verifique se efetivamente todos eles estão adequados para que a empresa tenha a possibilidade de participar sem ser inabilitado ou afastado do procedimento licitatório. Sim. E aí? Aí vamos lá para o sexto passo. O sexto passo seria... Boa caminhada, hein? É uma boa caminhada, né? Tem bastante trabalho, digamos assim. Né? É que eu sempre falo, né? O procedimento licitatório ele não é complexo, ele é minucioso. Sim. Então, efetivamente, há um trabalho muito na minúcia, na análise documental, para verificar se efetivamente tu tem a possibilidade ou não de participar do procedimento licitatório em si, né? Então, o sexto, né? Estamos no sexto, correto? No sexto. O sexto passo seria a análise jurídica das condições habilitatórias do edital e, caso necessário, a realização de esclarecimentos e impugnações. Então, passado todas essas etapas que a gente está conversando, uma questão de extrema importância é a análise do edital, né? Então, tu tem que analisar o edital de ponta a ponta, verificar as condições de contratação, verificar as condições habilitatórias, verificar as condições de pagamento, verificar a dotação orçamentária, verificar os sancionamentos administrativos, verificar a minuta contratual que está anexo ao edital e por aí vai. E, dependendo do mercado, tem todas as planilhas específicas de cada mercado que também tem que ser analisadas. Então é importante que seja feita uma análise minuciosa do edital para que efetivamente tu tenha sucesso no procedimento licitatório. E nesse momento, Maurício, é possível que o cara proponha anular esse edital? Com certeza, né? A gente basicamente tem digamos 3 ferramentas a gente teria com relação à questão específica de análise ou até mesmo contestação do edital.
A primeira possibilidade que se tem é a realização de um esclarecimento. Então, se tu verificou algum ponto do edital onde efetivamente tu não concorda, tu pode realizar um esclarecimento, perguntar à comissão de licitação, ela vai te responder. Um outro ponto importante que nós temos também é a questão da impugnação. Se tu verifica alguma ilegalidade no instrumento, no edital, tu pode impugnar, né, essa situação, e muitas vezes a correção do edital, muitas vezes ocorre a republicação do edital e pode vir a ocorrer, como também falou, a anulação do edital. Se efetivamente essas duas ferramentas, digamos assim, não surtir efeito, o que é recomendável? Entrar com mandado de segurança buscando a anulação do procedimento licitatório, tendo em vista que foi verificada uma ilegalidade ou um direcionamento do edital licitatório e por aí vai. Então a gente tem essas ferramentas que são utilizadas antes do início da disputa, né, da fase de lances ou da abertura das propostas, para que a gente consiga combater todas essas situações. Então, muitas vezes tem aquela mística, não, esse edital está direcionado, ou o edital ele tem uma exigência que ela é excessiva. Está aqui as ferramentas para te conseguir combater essa situação. Esse é o momento. Esse é o momento. Vamos aproveitar, vamos para o sétimo? Vamos para o sétimo. Vou fazer só um... Claro. Eu vou fazer um depoimento. Sétimo, então. Eu vou fazer um depoimento até por uma questão prática. Né? Vamos lá. A Mário de Almeida é uma empresa extremamente especializada em propriedade intelectual. Perfeito. Nós participamos de diversas licitações, inclusive com a ajuda da Licijur. Fizemos todas essas etapas e fizemos também pedidos de esclarecimentos e impugnações, inclusive com êxito. Perfeito. Então, a gente pensa assim, parece uma coisa tão complexa, é que com o auxílio de alguém, né, a parte burocrática ela já vem assim mastigada, dizendo, precisa me apresentar tal coisa, precisa fazer isso. Então, nós vamos para a licitação, participar da licitação, né, que nem o Maurício colocou, é simples. Só que a gente tem que ter muitos cuidados, tu tem que preparar a documentação, porque eu acho que a documentação em si é a mais importante de tudo. Com certeza. E esse é o objetivo principal da Licijur, né, que é efetivamente, além de potencializar, né, uma nova fonte de receita, um novo mercado para a empresa, é efetivamente tirar da empresa, né, que não é o core business dela, é toda essa parte burocrática e até mesmo essa parte jurídica. Né? Todo esse trabalho burocrático, documental, operacional e também jurídico é feito por nós. Então esse é um dos principais objetivos nossos, né? Que efetivamente muitas vezes a empresa, em vez de montar um departamento de licitações interno na empresa, contratar um analista, um assistente de licitação, um advogado e por aí vai, a gente basicamente faz esse trabalho para a empresa. Nós não criamos nenhum setor, inclusive tivemos ali um treinamento do pessoal da contabilidade, né, do financeiro, para que a gente conseguisse atender as demandas e tivemos êxito em diversas situações. Perfeito. É isso aí. Mas olha só, eu estou interessado no sétimo passo. Maravilha. Então, o sétimo passo é a participação qualificada em licitações presenciais eletrônicas. Né? Quando eu falo em participação qualificada, é efetivamente tu ter uma equipe especializada, né? Porque cada portal de compras públicas tem a sua especificidade. Para participar de uma licitação presencial, é importante que esteja acompanhado, além da área técnica da empresa, acompanhado de um advogado. Então, essa participação qualificada, ela vai fazer que tu não erre ao longo do procedimento licitatório. O errar é o quê? Deixar de apresentar um documento. Efetivamente, quando tu é convocado para manifestação de intenção recursal, não esquecer essa manifestação. Efetivamente tu analisar a documentação do teu concorrente e por aí vai. Né? Então é importante que efetivamente essa participação ela seja qualificada, porque senão a possibilidade de erro ao longo do procedimento licitatório, em todas as suas fases, ela é muito grande. E o oitavo? O oitavo seria a utilização de tecnologia. Eu estou curioso, né? Eu estou vendo essa sequência aqui e estou começando a ver oportunidade, né? Para a gente poder ter um novo negócio. Né? Com certeza. A oitava ponto que eu acabei trazendo é com relação à questão de utilização de tecnologia. Por que é importante hoje em dia? Né? Hoje em dia, como eu falei, né, a gente tem um mar imenso de procedimentos licitatórios. Por exemplo, lá na Licijur a gente realiza uma média de 40 licitações por semana, certo? Então, como é que a gente consegue efetivamente realizar essas 40 licitações por semana? Primeiro, com pessoas qualificadas e treinadas,
e a segunda situação é com utilização de tecnologia. Então, hoje em dia, o mercado tem algumas ferramentas que te dão a possibilidade de tu automatizar a inserção da proposta dentro do pregão eletrônico, por exemplo. Tem a possibilidade de utilização de robô, né? Tem uma discussão aí se é legal ou não. Na minha concepção, é claro que há a legalidade da utilização do robô, desde que efetivamente tu não, com a utilização do robô, dessa ferramenta, digamos assim, tu não tente efetivamente burlar o sistema. Então, hoje em dia, tu faz o cadastramento prévio da tua proposta e quem vai operar o pregão eletrônico não é uma pessoa, um humano, é um robô que efetivamente vai dar os lances conforme várias parametrizações que tu acaba fazendo. Outra questão importante é tu monitorar o procedimento licitatório do início ao fim. Então, hoje em dia, com a inserção do robô, a qualquer momento que a tua empresa for chamada dentro do procedimento licitatório, por exemplo, para uma manifestação de intenção recursal, ou para alguma diligência, ou para a inserção de algum documento, efetivamente o robô identifica essa situação e manda um alerta por e-mail pelo app. Né? Então, é importante hoje em dia, conforme eu falei anteriormente, a gente ter um corpo jurídico forte para combater as ilegalidades e analisar a documentação do concorrente, e tem que ter tecnologia. Para quê? Para que consiga operar com uma maior velocidade, com uma maior assertividade e participar de um número maior ainda de procedimentos licitatórios. Né? Por exemplo, se tu está num procedimento licitatório de 300 itens e tu quer participar de 50 itens, tu automatiza o robô, ele participa de forma automática. Para participar de 50 itens dentro de um procedimento licitatório humanamente, a dificuldade é muito maior, ou quase a impossibilidade. Né? Um nono? Estamos quase chegando lá. Né? O nono ponto seria a análise jurídica da documentação dos concorrentes. Acho que esse é um ponto que eu até já falei bastante. É importante que tu entre dentro do procedimento licitatório para competir, não para participar. Para participar, tu entra lá, cadastra a tua proposta, perdeu, esquece a licitação, fica correndo o procedimento licitatório, não acaba nem acompanhando ele. Participar de forma competitiva é o quê? O analisar a documentação dos teus concorrentes. A gente já teve inúmeras situações onde, por exemplo, nós éramos a empresa 6ª colocada, 10ª colocada, 15ª colocada, e nós ganhamos o procedimento licitatório. Inclusive, tem clientes onde a gente tem a estratégia sempre de ficar entre os 5 primeiros. Porque a gente sabe que a gente vai ter a possibilidade de afastar os primeiros 4. Porque muitas vezes ele tecnicamente não atende, a documentação dele tem problemas, ele esquece de colocar algum documento e por aí vai. Então é importante sempre, finalizou o procedimento licitatório, não foi o vencedor, analisar de forma pormenorizada a documentação do concorrente, se for necessário, entrar com recurso administrativo, e se for mais necessário ainda, entrar com algum tipo de medida judicial, por exemplo, um mandado de segurança. Interessante. Então, me parece que, seguindo esses 9 passos, chegou a hora de executar. É Exatamente. Esse é o 10º? Esse é o 10º. Viu que eu estou intuindo bem, né? O 10º passo que eu entendo de extrema importância é a questão executiva contratual, né? O acompanhamento da execução do contrato. Então, o procedimento licitatório, conforme eu falei, ele tem diversas fases, né? Mas a partir do momento que tu ganha o procedimento licitatório e ele é homologado, tu vai assinar um contrato administrativo, certo? O contrato administrativo ele se diferencia muito do contrato privado. Por que ele se diferencia do contrato privado? Primeiro, a gente tem a questão da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, de certa forma, o contrato administrativo, e ele é assim, tem um conjunto de direitos para o contratante, que é o poder público, e um conjunto de deveres para o contratado, que é efetivamente as empresas e o particular, e por aí vai. Então, ele tem algumas características com relação a pagamentos, com relação a sancionamento administrativo, com relação a cronograma físico-financeiro de entrega e por aí vai. Então, é importante que tu tenha plena noção do funcionamento de um contrato administrativo e do funcionamento do relacionamento com o poder público e qual é a melhor forma de tu te relacionar, porque tu vai ser fiscalizado e por aí vai. Então é importante que, além de tu ser um vencedor dentro do procedimento licitatório, tu faça e tenha noção de como vai funcionar a sistemática do contrato administrativo, que é totalmente diferente da sistemática do contrato privado, e entendo como de extrema importância ter um acompanhamento jurídico acerca dessa situação. Ou seja, toda vez que tiver um problema de atraso de pagamento,
tiver um problema específico com relação ao sancionamento de administrativo, problema específico com relação a, por exemplo, a não entrega dentro do prazo, são situações que tu vai ter que sempre formalizar essa relação com o poder público para que tu não seja sancionado lá na frente, não receba uma multa e por aí vai. Então é de extrema importância, né, a gente entender toda essa sistemática do procedimento licitatório, mas também é de extrema importância entender a sistemática dos contratos administrativos em si. De certa forma, Maurício, tu já colocou, né, ao longo aí das nossas perguntas e da tua apresentação, que uma assessoria especializada na área, ela traz uma diferença grande para a empresa que quer entrar, e não só entrar, mas que ela quer ter um acompanhamento, quer continuar tranquila nesse segmento. Então, assim, o que pode ser de estratégico, né, para uma empresa ter uma assessoria especializada? Perfeito. Eu entendo que a consultoria especializada, né, ela vai trazer toda a bagagem e expertise que ela tem dentro do mercado de licitações. E ela vai auxiliar a empresa antes, durante e depois. Né? Antes do procedimento licitatório, ela vai auxiliar a empresa trazendo informações de mercado, montando o diagnóstico, preparando a empresa para a participação no procedimento licitatório de forma qualificada. Durante, né, vai trazer todos aqueles aspectos, né, tecnológicos, aspectos de competitividade, uma consultoria jurídica que seja combativa e assertiva ao longo do procedimento licitatório, para te afastar o teu concorrente, para se defender de um ataque do teu concorrente. Né? Então são ferramentas de extrema importância e também, obviamente, saber analisar o edital de forma minuciosa e objetiva. E depois do procedimento licitatório, entra as questões lá do 10º ponto que a gente estava conversando, que é com relação à questão específica lá da consultoria executiva contratual. Ou seja, tu acompanhar o cliente ao longo do contrato para que ele tenha o menor prejuízo possível e que, efetivamente, ele não seja em nenhum momento sancionado ao longo da execução contratual. Então, ela traz todos esses aspectos aí que eu entendo de extrema importância para que, né, eu estou sendo repetitivo na questão da competitividade, para que seja competitivo dentro do procedimento licitatório e não um mero participante. Competitividade hoje é tudo, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, de extrema importância. Bom, Maurício, eu gosto sempre de fazer perguntas, né, como alguém que realmente tem dúvida e também trazer um pouco de conhecimento para quem está nos ouvindo. Né? Como eu já disse antes, a minha área é propriedade intelectual, que é uma área, assim como a licitação, está cada vez mais ganhando mercado e sendo mais importante. Então, eu digo assim, o que a propriedade intelectual hoje tem impactado nas licitações? Ela tem, em alguns casos, é importante ter, é decisivo para participar. O que pode nos trazer de informação? Não, com certeza, né? O avanço da tecnologia, das ferramentas e determinados registros, ou seja, questões de qualificação técnica, são sempre importantes que sejam incluídas dentro dos procedimentos licitatórios. Né? A grande ressalva que eu faço é uma só, que efetivamente essa tecnologia ou essa exigência de natureza habilitatória / de qualificação técnica, ela em nenhum momento seja restritiva ou direcionadora. Né? Mas, obviamente, todos esses avanços que vêm ocorrendo dentro do mercado de vocês, eles são de extrema importância e sempre é importante, né, que até mesmo os licitantes levem esses avanços para as comissões de licitações. Para quê? Para que, efetivamente, cada vez mais a gente tenha um edital qualificado, que efetivamente participem empresas com uma ampla qualificação técnica. Isso aí é bom para todo mundo e principalmente para a sociedade. É o que me parece, né, Maurício, que essa possibilidade, né, de ter que ter a propriedade garantida nos dá uma segurança pública, né? Com certeza dá uma segurança pública e social, e tem que ter a administração pública, querendo ou não, tem que ter atenção com relação a essa situação e colocar ela dentro dos editais. Se efetivamente, né, tu como um participante ou prestando consultoria para uma empresa que está participando dentro desse mercado, são situações que, inclusive, podem ser apontadas, por exemplo, através do esclarecimento ou até mesmo da impugnação. Então, tu buscar uma maior qualificação técnica do edital, não restringindo a competitividade, ela é sempre importante. Você que está nos assistindo, talvez esteja pensando assim, por que será que a empresa
Licejur seguiu esse caminho. Tu consegue contar para a gente um pouco, Maurício, como é que surgiu a ideia? Porque quem nos assiste ou é alguém que já está metido no empreendimento, Perfeito. ou alguém que vai entrar no empreendimento. Perfeito. E eu adoro a gente contar as histórias para eles de como é que o negócio nasceu, né? Bacana, bacana. Não, a nossa história ela é muito interessante dentro do mercado de licitações e contratos públicos. Ela começou com meu pai, o Giovanni. Então, lá em 1993, né, o Giovanni foi um dos primeiros palestrantes nessa área de licitações e contratos públicos. Né? O Giovanni é o meu colega da UBRA. Exatamente, E da Fundação Giovanni Gazen. Exatamente. Isso, olha que maravilha. Bacana, né? Então, ele começou essa trajetória, né, e foi o fundador do escritório Gazen Advogados, que é o nosso escritório familiar, que continua ativo aí e atuando bastante ainda nesse mercado de licitações. Então, como eu bem falei, lá em 83 ele começou a dar palestras sobre esse mercado, a fazer os primeiros recursos administrativos, quando nem tinha a Lei 8666, era o Decreto 200 e por aí vai. E a Licejur, né, na sequência dessa caminhada aí, né, há 10 anos, né, especificamente em 2002, foi criada a Licejur, que foi uma ideia do meu irmão, Marcelo, né, através de uma experiência que ele teve lá em Brasília. Ele falou, cara, por que a gente não cria uma consultoria nessa área de licitações de contratos públicos? Ou seja, além de fazer o trabalho jurídico que a gente fez no passado e continua fazendo, né, a gente efetivamente criar uma empresa que vai prestar uma consultoria de ponta a ponta. Ou seja, a gente está junto com o empresário que quer entrar nesse mercado de licitações, desde a concepção do negócio, da análise do negócio, na viabilidade do negócio, da busca da oportunidade, da participação e da execução do contrato. Ou seja, a gente está no início ao fim do procedimento licitatório e também, diferentemente de uma consultoria jurídica, que a gente faz também, né, a gente é parceiro de negócio. Né? O nosso objetivo principal dentro da Licejur é potencializar negócios para o empresário, onde efetivamente, ao invés de, né, criar uma estrutura interna, ele delega, né, esse mercado de compras públicas para nós e a gente toca do início ao fim do processo. Então a Licejur foi criada há 10 anos dentro desse propósito. Né? Ao invés de ser somente uma consultoria jurídica, a gente se tornou, né, uma consultoria completa, né, dentro desse mercado de licitações, trazendo a parte jurídica, trazendo a parte operacional e também trazendo tecnologia para dentro do processo licitatório. Você que está nos ouvindo, isso nos encoraja, né, a poder buscar essa alternativa de mercado. Que quantos milhões? Esse ano foram já 16 bilhões de reais somente o governo federal. Mas eu trouxe um dado de 2020 que foram gastos 94 bilhões de reais. Então a gente está falando no mercado hoje, pegando as 3 esferas, digamos assim, né, União, Estados e municípios, acima de 200 bilhões de reais ano, entre obras, serviços, contratação de materiais e por aí vai. Então a gente consegue verificar que tem um mercado enorme, disponível, que basta a gente ter uma boa consultoria, uma boa assessoria para poder se habilitar. Com certeza. A entrar nisso. E é um mercado que, como eu falei anteriormente, né, ele abarca não só a grande empresa, né, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte também tem a possibilidade de ingressar nesse mercado de compras públicas sem problema algum. Sempre batendo na tecla. Se preparem antes de ingressar dentro desse mercado. É um mercado que tem um mar de oportunidades, mas tu tem que te preparar e ser assertivo, ou seja, escolher a oportunidade correta, a licitação correta para te iniciar essa caminhada. A gente tem diversos cases lá na Licejur, efetivamente, que a gente teve muito sucesso de empresas que a gente pegou do zero e efetivamente hoje em dia elas faturam na casa de milhões de reais. Perfeito. Então, Custódio, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, na sua casa nos acolhendo. Maurício, prazer falar contigo. Prazer é meu, agradeço imensamente aí o convite. E você que nos ouve, fica ali, né, na expectativa do Maurício voltar para que a gente possa comentar sobre alguns casos. Eu acho que isso é algo assim que já necessita. Vamos trazer, né? vamos trazer. E a gente poder trabalhar. Um grande abraço ao pai e ao muito irmão, né? E foi obrigado. Um prazer muito grande estar aqui conosco. Muito obrigado. Pessoal, aguardem a próximo retorno do Maurício. Com quantos casos a gente pode trazer, Maurício? 10. 10 casos. Combinado. Um abraço a todos. Um abraço. Muito